Nesse vídeo vamos falar sobre 5 fundos imobiliários que podem ter uma valorização muito boa agora com essa queda da Selic. No mês de agosto nós tivemos uma queda de 0,50% na taxa Selic, saindo de 13,75 para 13,25. E a tendência é que nos próximos meses e também no próximo ano, essa taxa Selic, a renda fixa, ela vai baixar pouco a pouco, mês a mês. Isso vai favorecer demais os fundos imobiliários. E é isso que a gente vai ver. Vamos dar uma olhada nesses 5 FIs que estão sendo recomendados, que podem ter uma ótima rentabilidade. Então bora lá, vamos entender o que cada um deles faz para ver se faz sentido para a nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. Então já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e você também recebe todas as notificações. Quando eu soltar um vídeo você já vai receber e você vai ficar por dentro das notícias do mercado financeiro. Muito obrigado e bora lá, então vamos começar aqui entendendo essa queda da Selic, até que ponto a Selic pode chegar. E beleza, a primeira coisa que a gente tem que ver é justamente aqui as projeções para a taxa Selic. Então nós temos aqui uma imagem do InfoMoney, onde ele tem aqui os dados que o Banco Central trouxe para nós. Então na última reunião, agora em 7 de agosto, nós temos uma Selic projetada para o final de 2023 ali nos 12% e uma Selic para 2024, no final de 2024, ficando lá em 9,25%. Veja que aqui nós tivemos já uma queda, antes já estava sendo projetada uma queda aqui de 9,50% lá para o final do ano que vem, mas já está cada vez mais baixando. Por quê? Porque o IPCA, o primeiro índice que a gente está vendo aqui, a inflação no nosso país, ela vem baixando, as projeções vêm baixando cada vez mais. Então, para 2023, é provável que a gente fique com uma inflação abaixo de 5%, nesses 4,84%, e o ano que vem a gente vai ficar com uma inflação abaixo dos 4%. Então, nada mais justo que a gente venha a baixar essa taxa Selic. E aqui até nós temos uma matéria um pouco mais a fundo também aqui no InfoMoney, que fala que nós poderemos ter já uma Selic em 11,75% para esse ano, para 2023, então ela pode ficar abaixo dos 12%. E para o ano de 2024 ficar ali em 9%, 2025 pode ficar lá em 8%, 8,5%. Então veja que realmente a taxa Selic ela vai baixar, e a taxa Selic baixando, a renda fixa vai ficar menos atrativa, e com isso os fundos imobiliários eles se valorizam muito. As pessoas vão começar a buscar outros ativos que estão rendendo mais do que a renda fixa, e o primeiro passo que a maioria dessas pessoas faz é sair da renda fixa e ir para os fundos imobiliários. E bom, aqui nós temos uma outra matéria que fala esse possível ganho que nós temos na Bolsa de Valores com os fundos imobiliários. Na economia nós temos esses ciclos de alta da taxa de juros, esses ciclos de baixa. Então a gente está começando agora esse ciclo de baixa. E nos últimos ciclos nós tivemos aqui rentabilidades de mais de 25% no IFIX na Bolsa de Valores. Então aqui embaixo tem um estudo bem legal que mostra os últimos ciclos. Lá em 2011 nós tivemos uma rentabilidade média aqui de 35%. Então se você já estivesse posicionado nos fundos imobiliários, se você estivesse investindo nos FIs nesse momento de queda da Selic, você teria tido um ganho, uma valorização ali nos fundos imobiliários de quase 35%, quase 40%. No penúltimo ciclo, lá em 2016, nós também estávamos com uma taxa Selic próxima ali de 14%, nós tivemos um ganho aqui próximo de 20%. A taxa Selic começou a cair lá em 2016, ela chegou até 6% no decorrer dos anos, e nós tivemos essa valorização no IFIX, nos fundos imobiliários, de 20%. Então veja que nós temos um ciclo, um cenário bem parecido com esse de 2016. Lá em 2019 nós também tivemos uma queda da Selic, mas lá foi uma queda da Selic que estava em 6% e ela foi para 2%, e logo depois estourou a pandemia, nós tivemos ali muita confusão, então foi um ano atípico, foi um ciclo diferente, nós tivemos várias outras variáveis ali que atrapalharam bastante essa rentabilidade, esse retorno do IFIX. Mas eu acredito que esse novo ciclo agora de baixa vai ser muito parecido com esse aqui de 2016, onde a gente vai ter esses ganhos aqui, uma média de ganho de uns 20% no IFIX. Então, se você ainda não está posicionado nos fundos imobiliários, faz muito sentido você começar a investir, você buscar esses ativos, porque eles ainda podem se valorizar e muito conforme a Selic ela vai baixando. Nós já tivemos uma alta aqui, nós temos o IFIX, que é essa média dos fundos imobiliários. Nós temos aqui no ano, somente em 2023, nós temos essa alta aqui de 12%. Se a gente ampliar um pouquinho aqui para um ano, veja que são 13%, mas se a gente pegar aqui da baixa até o topo que nós estamos agora, são 17% de alta. Então a gente já teve esses 15, 16% aqui de alta, mas conforme a Selic vai baixando, ela vai baixar ainda por vários meses e anos, nós teremos ainda um ganho aqui de rentabilidade e um ganho de valorização com os fundos imobiliários. Se a gente for mais para trás ainda, nós temos aqui, por exemplo, que hoje a gente está no patamar que a gente estava lá em 2020, então a gente está quase retornando para aqueles patamares anteriores. E aqui nós temos uma outra matéria também do InfoMoney que ele fala então esses 5
FIs que estão sendo mais recomendados para comprar após esse início de ciclo de baixa da taxa Selic. E aqui nós temos essa lista então com esses 5 FIs que estão sendo recomendados por várias casas de research, várias casas de análise que estão recomendando aqui então esses fundos imobiliários. Bom, nós vamos dar uma olhada aqui em cada um deles, mas basicamente nós temos aqui os dois primeiros sendo de galpões logísticos. Nós temos o BRCO11 e o BTLG11, dois fundos de tijolos aqui de galpões logísticos. O HGRU também, ele é um fundo de tijolo na classificação aqui de renda urbana. A gente vai ver que dentro dele nós temos ali várias lojas na parte de varejo, varejo tradicional, varejo alimentício e também na parte de educação. E os últimos dois FIs aqui de CRIs, FIs de papel. Então, será que ainda vale a pena a gente investir em CRIs, em FIs de papel? Nós estamos aqui vendo que, segundo os analistas, nós temos aqui duas recomendações de FIs de papel que ainda valem a pena. E dando uma olhadinha rápida, então, em cada um deles, nós temos aqui o BRCO. Ele é um fundo de galpões logísticos, ele tem 10 imóveis dentro do seu portfólio, espalhados ali em 6 estados, e ele tem uma vacância zerada. Todos os seus imóveis estão alugados, o que é muito bom. E os inquilinos desses galpões é Magazine Luiza, Mercado Livre, as lojas americanas que deu algum probleminha, mas que estão pagando direitinho os aluguéis. Nós temos a BRF, Carrefour. Então são grandes inquilinos que existem dentro aqui dos galpões logísticos do BRCO11. E o ponto de destaque dele é na vacância, uma vacância zerada. Os imóveis estão completamente alugados. A gente pode comprar ele com cerca de R$125. Ele está pagando um dividendo aqui próximo de 7,23%. Um dividendo que é menor, ele é um dividendo aqui de um fundo imobiliário de tijolos. Então a gente tem esse pagamento aqui recorrente todos os meses, mais essa possível valorização, que no último ano, nos últimos 12 meses, já se valorizou 24%. Conforme a taxa Selic vai continuar baixando, nós poderemos ainda ter uma outra rentabilidade aqui no próximo ano de uns 10, 15%. Aí a gente tem que ir acompanhando o fundo imobiliário. O seu PVP está em 1,5, significa que a gente está já pagando um pouquinho mais caro do que o valor patrimonial das suas cotas. O valor ideal dos imóveis aqui ficaria em torno de R$120 por cota. A gente está pagando então R$125, o que significa que um PVP de 1,05. Bom, ele tem 111 mil investidores e ele vem pagando aqui no último mês cerca de 0,87 centavos para cada cota. Ele teve um pagamento aqui não recorrente, aqui nós tivemos uma indenização onde o fundo imobiliário ele pagou um valor a mais, mas nos seus relatórios a gestora está confirmando que ela vai passar a pagar esse novo patamar de 0,87 centavos. Então veja que no mês aqui de junho, julho tem ficado aqui nesses valores aqui de 0,87, o que é um pouco mais do que ela pagava antes, que era 0,62. Então veja aqui que já aumentou um pouco os seus dividendos. Nós temos aqui um próximo pagamento no mês de agosto aqui que também vai repetir essa mesma torrezinha aqui, 0,87 centavos para cada cota do BRCO11. O nosso segundo fundo imobiliário aqui é o BTLG11. Esse é um fundo muito conhecido, bem interessante, de uma gestora bem forte que é a BTG Pactual. Nós podemos comprar ele aqui com cerca de R$104. Ele pagou um dividendo aqui no último ano de 8,48% e ele se valorizou aqui cerca de 4,27%. Então esse é um fundo imobiliário também de galpões logísticos, um fundo imobiliário de tijolos. Ele tem 22 imóveis dentro do seu portfólio, ele é bem grande, bem maior do que o BRCO. Esses imóveis estão espalhados ali em 6 estados. Ele tem uma vacância ali de 4%, ou seja, de todos esses 22 imóveis, 4% deles ali tem ainda disponibilidade para os inquilinos chegarem e conseguirem alugar esses imóveis. A maioria desses galpões, eles ficam naquela região last mile, ou seja, 30 quilômetros das grandes capitais. A maioria deles estão concentrados nesses 30 quilômetros, nesse raio de 30 quilômetros, mas alguns outros ficam ali num raio de 60 quilômetros. Então a ideia é sempre ter imóveis, galpões logísticos bem localizados perto dessas grandes capitais para fazer o despacho da mercadoria. Isso traz um valor a mais no aluguel desses imóveis, valoriza demais esses galpões logísticos. Bom, a gente paga hoje R$104, a sua cota, o valor ideal da sua cota seria aqui de R$98, o que representa aqui um PVP de 1,07. Ou seja, a gente estaria pagando um pouco mais sobre o valor ideal dessas cotas, mas esse valor patrimonial ele é atualizado anualmente, então não corresponde muito bem com o valor exato. Nós temos que sempre levar em conta a qualidade dos imóveis, o portfólio que tem dentro do fundo imobiliário. Bom, ele tem 221 mil investidores, é um fundo bem maior, um fundo bem conhecido. Ele vem pagando aqui uma média de 76 centavos para cada cota, o que representa aqui 0,73%. A gente vê aqui a escadinha dos dividendos. Se a gente for olhar ao longo prazo também, ele vem pagando, vem aumentando esses dividendos, sempre pagando de maneira aqui recorrente. Nós temos aqui o BTLG11, também um excelente fundo imobiliário de galpões logísticos, um fundo imobiliário de tijolos. A nossa terceira opção é o HGRU. Esse também é um fundo bem interessante, de uma nova classificação aqui de renda urbana. Ele também é um fundo de tijolos, mas dentro do seu portfólio, então
foco dele é nessas lojas, no varejo, às vezes tem agências bancárias, enfim, essa parte mais central mesmo das grandes cidades. Ele possui ali então várias lojas. Se a gente olhar o portfólio dele, 32% estão na parte educacional, então ele tem ali imóveis para faculdades, instituições de ensino, 18% para varejo, mais de roupa mesmo, aquelas lojas de roupas, e 46% dele são varejo alimentício, então supermercados, depósitos específicos para alimentos. Então aqui um pouco do portfólio aqui do HGRU, essa renda urbana. Nós podemos comprar ele com cerca de R$130. Ele pagou um dividendo aqui um pouco maior do que os fundos de galpões logísticos que a gente viu, 9,04% no último ano, o que dá também uma valorização no último ano de 8,77%. Se a gente for olhar o PVP dele, está aqui em 1,05, a gente está pagando 130 e o valor ideal da sua cota seria de R$123. Ele também tem bastante investidores, ele foi um dos pioneiros nessa classificação aqui de renda urbana, então ele tem mais de 200 mil investidores. E os seus dividendos, veja que ele pagou aqui um valor de R$1,40, mas isso foge um pouco da realidade dos seus pagamentos mensais, que fica ali em torno de 0,85, o que seria mais próximo aqui desse 0,65% ao mês. Esses pagamentos não recorrentes geralmente acontecem no final de cada semestre, então na metade do ano e também aqui em dezembro. Veja que ele pagou aqui no último ano um valor também bem maior. Se a gente for olhar aqui nos últimos 5 anos, veja que também tem esses pagamentos maiores aqui acontecendo no final dos semestres. Os fundos imobiliários, eles precisam pagar 95% da sua receita a cada semestre, então às vezes alguns fundos imobiliários eles acabam acumulando ali um certo valor e no final então desses semestres eles fazem esses pagamentos maiores. Então se a gente for ver aqui, esse 1,40 não é a realidade dele, mas sim esse 0,85 que será o próximo pagamento até aqui no mês de agosto. Nós temos aqui também uma terceira opção, o HGRU11, na parte de renda urbana, também um fundo de tijolos. Agora indo para nossa lista ali, nós temos dois FIs de CRIs, de papéis, de títulos. Então nós temos aqui o primeiro deles que é o KNCR11 e a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$98. Ele vem pagando aqui dividendos maiores. Os FIs de CRIs a gente investe ali numa espécie de renda fixa. Ele tem dentro do seu portfólio vários CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. São um crédito que é dado para empresas do setor imobiliário e essas empresas precisam pagar esse dinheiro, devolver esse dinheiro, e esse dinheiro é devolvido então com juros. Se os juros, a Selic, está lá em cima no nosso país, essas empresas precisam pagar então com esses juros bem elevados. Por isso que esse dividendo ele fica bem maior do que os FIs de tijolos. Geralmente essa valorização aqui não acontece. Esses FIs eles ficam aqui girando nessa faixa aqui dos R$100. Eles não vão muito além, às vezes sobem um pouquinho, 105, 110, mas logo voltam. Eles ficam girando aqui nesses R$100. Então o que importa mesmo aqui é esse dividendo que ele vem pagando. E por que ainda está sendo recomendado o investimento nesses FIs de CRIs, mesmo com a Selic caindo? Nós temos aqui o KNCR11 dentro do seu portfólio, todos os seus CRIs, eles estão atrelados ao CDI. O CDI ele repete, é basicamente ali o valor da Selic. Então a Selic ela vai cair ao longo de meses, de anos. Ela vai continuar ainda num bom patamar por vários e vários meses, o que vai garantir um excelente dividendo para nós. Então essa é a ideia de ainda investir no KNCR11. A gente vê aqui que o seu PVP está em 0,98, ele está levemente descontado, pois a sua cota geralmente fica aqui em torno de R$100. A gente está pagando aqui um pouquinho menos, cerca de R$98. O número de cotistas dele está em 245 mil investidores e ele vem pagando essa média aqui agora de R$1,15, o que está 1,17% ao mês, 1,16% aqui no próximo mês. Então veja que ele está pagando aqui, ele pagou muitos dividendos conforme a Selic foi subindo aqui no ano 2021, 2022. Agora, conforme o tempo vai passando, ele vai gradualmente pagando aqui um pouquinho menos de dividendos conforme a Selic vai baixando. Então ele vai acompanhar bastante esse movimento de queda. Mas por um longo prazo ele ainda vai pagar excelentes dividendos. E para fechar nós temos aqui o HGCR11, também um fundo de CRIs, nem o KNCR que a gente acabou de ver, mas a diferença entre eles é que aqui no HGCR, 60% dos seus CRIs estão atrelados à inflação e 40% ao CDI. O KNCR ele vai acompanhar toda essa queda da taxa Selic. Aqui 40% do portfólio vai acompanhar essa queda, mas os outros 60% estão atrelados à inflação. Então vai variar conforme a inflação do período. Se a gente tiver um estouro e a inflação for lá para cima, esse fundo imobiliário ele vai acabar também pagando a inflação. Se a inflação continuar baixa, controlada, ele vai também pagar um pouquinho menos de dividendo. O que reflete aqui no dividendo dele, que está aqui em 13,49%. A gente compra ele aqui com cerca de R$106 e a valorização dele no último ano foi de 3,61%. Se a gente olhar aqui, ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor, está aqui em 1,02, ele tem 95 mil investidores, ele também vem pagando aqui um valor bem interessante. No último mês ele pagou aqui 1,15% ao mês, o que deu R$1,20, mas aqui no próximo mês ele já está
pagando aqui 1,04% ao mês, então ele vai ficar nessa média, ele vai variar um pouquinho, mas ele vai estar pagando aqui em torno de 1% ao mês. Então essa aqui, a quinta opção que a gente viu. E relembrando, então aqui nós temos os 5 FIs que a gente comentou nesse vídeo, o BRCO11, o BTLG11, dois fundos imobiliários de galpões logísticas, o HGRU, um fundo de renda urbana, então com a parte educacional, varejo de roupas e varejo alimentício, e também aqui o HGCR11 e também o KNCR11 na parte de CRIs, fundos imobiliários de papel, que ainda vale a pena porque eles vão acompanhar a taxa Selic durante um bom tempo. Nós temos os FIs de tijolos podendo se valorizar muito conforme a Selic vai caindo, eles têm aqueles pagamentos de dividendos que são um pouquinho menor, mas que podem ter uma grande valorização na cota, e os FIs de papel que ainda pagando altíssimos dividendos. Assim a gente tem uma carteirinha equilibrada com fundos de tijolos e fundos de papel. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu vou deixar um vídeo aqui do lado comparando o BRCO11 com o GGRC11. São dois fundos imobiliários de galpões logísticos. O BRCO11 a gente viu nesse vídeo, mas ali eu te mostro em detalhes quais que são os imóveis, os inquilinos, também comparando com o GGRC11. Então dá uma olhadinha. Meu muito obrigado por ter visto semana que vem e falou!